Pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021 e a Rosana Tsibana ela me solicitou que fizesse uma apresentação, né, para disponibilizar para vocês. A gente ainda está em meio à pandemia, né, então a apresentação infelizmente não vai poder ser feita pessoalmente. Ela me solicitou para fazer uma apresentação sobre santuários de animais. Eu sei que vai haver uma outra apresentação sobre santuários de animais também, que é do Daniel Moura. Eu conversei com ele, ele vai falar exclusivamente de santuários de elefantes, mas se houver alguma interposição entre os assuntos, eu peço desculpa, a culpa vai ser minha, tá bom? Porque a gente combinou antes o que cada um falaria para não repetirmos os assuntos, mas pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa e que eu acabe falando demais. Então, se houver alguma coisa aí que seja repetida em relação à apresentação do Daniel Moura, a culpa é minha, tá bom? Mas o que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou falar sobre os santuários de animais e qual que é o papel deles nessa luta que a gente tem pelo fim da exploração animal, né? Então daqui a pouco vocês vão entender onde que eu quero chegar, né? Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre exploração animal. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar das várias formas que a gente tem de explorar animais, né? A gente consome animais tanto diretamente, né, o tecido do animal, a carne do animal, né? O ser humano vem consumindo animais há muitos anos, né, na nossa espécie. Então consome-se carne vermelha, né, bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos e etc. Né? Se consome também carne de aves, né, principalmente frango, né? Se consome peixes, frutos do mar. E também existe o consumo indireto de animais, a exploração indireta de animais, que não apenas o consumo desses animais, mas também suas secreções corpóreas, né, o leite da vaca, né, o leite da cabra, o leite do búfalo, às vezes não é o leite diretamente, mas consome o queijo, enfim, isso é derivado do leite, né, e os ovos das galinhas, principalmente, né, ovo de pata também, mas enfim, esse tipo de consumo que não é do tecido do animal, né? Indiretamente, isso também acaba provocando a morte do animal, obviamente, porque você dá uma vaca não vai dar leite se ela não der bezerro, o que você vai fazer com aquele monte de bezerros que nasce, né? Obviamente que muitos vão ter que ser abatidos e vão acabar virando aí carne de vitela, né, que as pessoas consomem, que nada mais é do que um subproduto da indústria do leite. E de igual forma a galinha, né? As galinhas que são poedeiras, elas botam ovos por um determinado tempo e depois desse tempo, quando decai um pouco a produção de ovos delas, elas acabam sendo abatidas, né? Mesmo que elas não virem frango, um frango mais nobre, de alguma forma elas viram ração de cachorro, por exemplo, né? Então essas galinhas não vão ter uma vida, não vão ter uma aposentadoria. Elas botam ovos por um tempo, depois de um tempo elas são aposentadas, significa que elas são abatidas, moídas e viram ração de cachorro. Ou adubo, né? Porque existe farinha de carne, né? Farinha de penas e tudo, então essas galinhas acabam virando isso. E também os filhotes, os pintinhos que nascem vamos dizer, para a produção de ovos, as fêmeas são interessantes para a produção, porque elas acabam virando outras galinhas poedeiras. Mas os pintinhos machos, que são metade mais ou menos do que nasce, são triturados no primeiro dia, né? E também vão virar farinha, vão virar alguma coisa de ração de animais, mas não vão ser aproveitados, eles não vão ter nenhum dia de vida, né? Outra forma de exploração animal também é a produção de mel. Muito pouca gente esquece de citar, talvez porque as abelhas são insetos e talvez elas são menos animais do que os outros animais, né? Mas a exploração de mel é a mesma coisa, né? Você explora as abelhas, né, para a produção de mel. E, a princípio não haveria nada de errado, porque as abelhas de fato elas produzem um excesso de mel, excesso entre aspas, é o trabalho delas e elas não fazem nada à toa, elas estão produzindo a mais agora para ter alimento na época de escassez, mas de qualquer forma a gente aproveita, né, esse excesso de produção e acaba retirando o mel das colmeias. É óbvio que isso também acaba provocando a morte das abelhas e não é morte de fome, né? Porque você pode simplesmente tirar o mel da abelha e dar xarope, dar outra coisa para ela comer, então ela não morreria de fome. Mas quando o apicultor está mexendo ali na colmeia, ele acaba sendo picado pelas abelhas, né, porque elas estão tentando proteger a colmeia, e quando ela pica o apicultor, ela deixa ali o ferrão, e quando ela deixa o ferrão, ela deixa metade dos órgãos abdominais, muitos órgãos desses são vitais,
Então todas as abelhas que picam alguém, elas acabam morrendo alguns minutos depois, né? E também quando se coloca ali o mel numa centrífuga para tirar, ou mesmo um processo mais manual, quando se corta quando se corta a cera ali, né, para retirar o mel, muitas vezes se corta junto larvas de abelha que estão ali em fase juvenil, né, ainda se desenvolvendo. Então elas acabam sendo levadas junto aí com a torrente de mel. É óbvio que quando a gente pega um vidro de mel, a gente não vê pedaço de larva de inseto, porque quando esse mel antes dele ser envasado, ele é filtrado, né? Então a gente não vai ver pedaço de abelha ali. Mas de qualquer forma, a exploração de mel acaba trazendo a morte de muitas abelhas, tanto adultas quanto as larvas, né? A gente também explora animais em outros momentos da nossa vida. Toda vez que a gente veste um casaco de couro, um sapato de couro, ou quando a gente coloca aqueles tapetes de vaca na sala de casa, né? Ou mesmo pele de animais que não é tão comum a gente ver aqui, mas se usa muito pele de chinchila, pele de arminho, pele de vison, e isso são formas de explorar animais. No nosso carnaval, hoje mesmo a gente está no carnaval, né? Hoje é terça-feira de carnaval. Esse ano não, porque tem pandemia, mas nos outros anos a gente vê uma profusão de penas aí, né? São penas naturais que se usa. Fora isso, se usa outras formas de exploração animal, por exemplo, adorno, né? Quando se usa um colar de pérola, ou se usa alguma coisa com dente de animal, marfim, enfim. Existem várias formas de exploração animal que às vezes a gente não está pensando muito. A gente pensa, quando fala em vestuário, a gente pensa muito em couro, mas esquece que existem outras formas, né? Fora isso, a gente explora animais também. Uma forma muito triste de exploração animal é explorar a sua energia, né? Explorar eles como forma de transporte. Então, por muito tempo, a gente utilizou animais como meio de principal forma de transporte, né? Montando a cavalos. Hoje em dia, isso está em desuso na maior parte do mundo, mas ainda se usa cavalo para puxar charrete, infelizmente, né? A gente tem casos, ainda aqui no Brasil mesmo, de muitos municípios onde o uso de charretes ainda é comum, né? Não pelas pessoas normais, mas não que as pessoas que usam isso não são normais, mas as pessoas comuns não estão mais usando isso, já substituíram por veículos a motor, mas de repente a pessoa que recolhe o carroceiro, né, ou aqueles passeios de charrete para turista, então ainda existe muita exploração. No Nordeste ainda se usa em muitos lugares o jumento, né? Antigamente se usava animais para moer moinhos ou gerar outras formas de energia, né, nos engenhos de cana-de-açúcar, por exemplo. Ainda se ara, em alguns lugares do mundo ainda se ara a terra usando animais, então é uma outra forma de exploração animal. E às vezes se usa os animais até exaustão, né? Muitas vezes você vê o cavalo ali tombado a exaustão no meio da rua, né? E não se pode fazer nada, quer dizer, alguns poucos protetores de animais têm alguma estrutura para ir lá e resolver o problema. Em geral, se resolve o problema sem muita estrutura, né? E quem faz isso em geral são os santuários de animais, né? Então, por isso que a gente está falando tanto disso. Animais também são usados em pesquisa. Pessoal, peço desculpa que eu estou com dois vizinhos aqui fazendo reforma. Tem um edifício construindo aqui no fundo e o meu vizinho também resolveu começar uma reforma hoje, né? Então eu estou com vários barulhos de fundo aí, eu peço desculpa, tá bom? Mas voltando aí, desculpa a interrupção. Animais também são explorados muito na pesquisa e no ensino, né? Infelizmente, ainda hoje, apesar da existência de métodos substitutivos, ainda se utiliza muito animais, principalmente roedores, né? Ratos, hamsters, porquinhos da Índia, que até inclusive são chamados de cobaias, né? Os porquinhos da Índia, mas também se usa muito coelho, se usa muito macacos, cachorros, enfim, porcos, né? Hoje não é o assunto, eu costumo falar muito do uso de animais em pesquisa e no ensino, mas hoje não é o assunto, é só para lembrar que isso existe também. Existe também o uso de animais, entre aspas, no entretenimento, né? Então você tem ainda, infelizmente, vaquejadas, festa de boiadeiro, né? A festa de boiadeiro em si não tem problema, mas a festa do peão, aqueles procedimentos que eles fazem com animais, de tombar o animal, de montar no animal e tentar ficar lá 8 minutos, as próprias corridas de cavalo, algo que se tentou introduzir aqui no Brasil, que é a tourada, ainda bem não se conseguiu, mas a tourada ainda existe em alguns países de tradição ibérica, né? Na Espanha, em Portugal mesmo ainda existe
aqui no Peru existe, no México existe, então são algumas formas de exploração animal. Uma campanha que se iniciou atualmente, o mundo veio a saber, mas é algo que infelizmente acontece há muito tempo, corridas, né? Hoje a gente sabe, todo mundo sabe que tem corrida de cavalo, mas também corridas de cachorro, né? Onde se usa aqueles cachorros Whippets, Greyhound, que são cães que foram desenvolvidos até infelizmente para isso, né? Então são animais que depois de pouco tempo correndo, eles acabam tendo um esforço exagerado do organismo e acabam sofrendo lesões graves e sendo descartados porque eles não servem mais para as corridas, né? Rinhas de cachorro, rinha de galo, rinha de canário, até rinha de peixinho existe, né? Infelizmente. Também a gente sabe que ainda animais são explorados em muitos lugares do mundo em circos, em zoológicos e etc. Infelizmente, né? E zoológicos, principalmente, a gente vê ainda muitos animais, né? E esses animais são explorados por muito tempo em circos, depois eles acabam não tendo mais valor, nem para o zoológico às vezes eles valem, porque estão muito feios, né? E acabam sobrando, e aí não tem o que. E aí quando esses animais eles estão feios demais ou estão gastos demais, enfim, eles acabam não servindo nem mesmo para exposição em zoológicos e acabam ou ficando ou sobrando ali no zoológico como no setor de extras, como se chama, que são animais que não estão em exposição, ou às vezes eles até podem ser, não sei no caso do Brasil, né? Mas em alguns lugares do mundo eles são vendidos para sítios de caça e algum atirador, alguma pessoa que não tem coragem de caçá-los no meio selvagem, não que alguém que vá caçar no meio selvagem seja corajoso, mas enfim, existe uma categoria de caça onde o animal fica dentro de uma jaula, né? E aí um atirador vai e nem entra junto com ele na jaula, acaba atirando nele e isso traz uma satisfação enorme para o caçador. É mais ou menos como um pesque pague, né? Você vai numa piscina e fica pescando peixinho, depois talvez você devolva ou não, pode levar para casa. Mas se existe alguma emoção na caça e na pesca, com certeza nessa categoria a emoção não existe, porque você está caçando como se estivesse dentro de dentro de uma jaula, né? O animal não tem nem para onde correr. Mas infelizmente existe isso e muitos desses animais eles são oriundos ou do circo, ou do zoológico, enfim, não são animais que foram capturados na natureza, né? E falando de caça, então a gente tem pessoas que vão mesmo para campo caçar, que também não é um ato muito corajoso, porque enfim, você está com uma arma de fogo, o animal está à distância, você vai lá e atira nele. Muitos dos animais que são caçados sequer são perigosos para o ser humano, né? Você vai caçar peru, sei lá, vai caçar veado, qual que é o grande risco que o caçador está tomando, né? E como eu falei também a pesca, né? A pesca existem várias categorias, mas existe até a categoria pesca e pague, que se existe alguma emoção na pesca, eles conseguiram acabar com toda ela, né? Porque está pescando basicamente dentro de um aquário, eventualmente vai devolver o peixe, mas esse peixe não vai conseguir sobreviver, porque você enfiou um anzol na boca dele, rasgou a bochecha dele, devolveu ele para uma água que está cheia de coliformes fecais. A chance dele pegar uma infecção mortal é grande, e também porque na hora que você pega o peixe da água, né, fica segurando, não sei quantos minutos, tira uma foto, pesa, faz tudo. Depois que você devolve o peixe, ele está abalado fisicamente e emocionalmente, então ele vai ficar por muito tempo ali à mercê dos predadores, né? Então é uma categoria que, embora se chame ecológica e sustentável e um monte de coisa, eu suponho, já existem estudos, né, que mostram que grande parte desses peixes não vai sobreviver mais do que algumas horas depois de devolvidos na água, né? Então não vejo nem a alegação de sustentabilidade, não faz muito sentido. Fora isso, a gente tem, infelizmente, um grande mercado de outra categoria de animais no entretenimento, que são os animais de estimação, né? Então você vai numa loja e compra um cachorro, compra um gato. Quanto mais esquisito for esse animal, mais caro, né? E esquisito entre aspas, mas quanto mais o animal, o que é o cachorro? Ele nada mais é do que um lobo cinzento que foi selecionado geneticamente com alguns atributos para satisfazer necessidades humanas, né? E hoje em dia, antigamente as nossas necessidades eram
ter bons caçadores ou bons cães de guarda ou bons farejadores. Hoje em dia, a nossa necessidade é a pessoa não teve filhos, né, na vida, e isso é uma frustração para ela, possivelmente. Então ela quer ter um pet, e ela chama o animal de estimação de pet, que é um animal que fica no colo dela, anda na bolsa dela, e ela pinta as unhas, ela põe coisinha no cabelo, dá banho no cachorro todo dia. Então o cachorro não é um cachorro, é um boneco, né? E ele tem que ter focinho achatado, porque aí ele parece um bebê, ele parece um ser humano, ele fica com aquele o maxilar fica projetado para frente, né? A gente chama isso de braquicefalia, né? O focinho achatado e o queixo proeminente, para parecer o mais humano possível, né? A pessoa não teve um filho, então tem que ter um cachorro, vai pagar lá 2.000, 3.000 reais para ter um cachorro assim, só que esse cachorro vai ter problemas, né? Ele vai ter problema respiratório, problema cardíaco, fora viver desse jeito, é totalmente não natural. Você vai pintar a unha do cachorro, enfim, a vida que ele leva não é uma vida de cachorro, né? Quando você tem aqueles Dachshund, o Basset Cofap, né? Ele mal consegue se sustentar, porque ele tem um vão muito grande entre as perninhas. As perninhas são bem curtas, quanto mais curtas as perninhas, mais caro o cachorro. E aí ele tem um vão, quanto maior for esticado o abdômen dele, mais caro. Então é um animal inviável, né? Vamos pensar que ele anda arrastando a barriga no chão, ele não consegue subir nem no sofá da casa, então ele tem que ter ajuda até para isso. Vai ser um animal problemático. E fora isso, todas as outras raças colecionam, todas elas acabam colecionando aí doenças, porque todas elas, os animais são selecionados geneticamente para serem puros. A pureza racial você só consegue cruzando animais geneticamente muito próximos, e aí você acaba selecionando doenças genéticas que seriam recessivas, acabam sendo selecionadas naquela população. Então todos esses cachorros de raça acabam tendo doenças que não acontecem normalmente, por exemplo, em cachorros vira-latas, né? E aí não é só cachorro e gato, você pode ter tartaruguinha, você pode ter serpente, tem lugar que você pode ir lá e comprar uma piton, uma jiboia, né? E aí, claro, você vai alimentar essa piton, você vai manter ela num aquário, vai alimentar ela com ratos, né? Então você não está só explorando a cobra, você está explorando o rato também. Você pode comprar esses ferret, né? O furão, que você pode comprar até furão albino se quiser numa loja, né? Chinchilas, peixinhos, enfim, todos esses animais são explorados, eles são criados para isso ou são capturados na natureza, e na captura para esses peixinhos, muitos deles são capturados na natureza, não são nem procriados, eles vêm estéreis, porque a forma de captura, as drogas que a pessoa que vai capturar joga um veneno na água ali para conseguir capturá-los, e esse veneno muitas vezes acaba esterilizando o animal, trazendo problemas de saúde, mas o animal está ainda bonito, então ele vai ser comercializado, né? E talvez dure pouco no aquário, porque as pessoas que vão comprar não têm obrigação de saber cuidar dele. Você compra o peixe pela cor, se ele é bonito e etc. Mas pode ser que o pH da água não esteja adequado, a dureza da água não esteja adequada. Enfim, você pode colocar peixes que são incompatíveis entre si, um vai acabar matando o outro, e eles não têm nem chance de escolha, né, para fugir. Mas o importante é a beleza, né? Pensa aqueles cachorrinhos que participam de concurso, que sabem andar marchando, que tem que se comportar, que ficam naquela posição de pointer, né? Aquela posição elegante de concurso de animais, que passam pela avaliação de vários juízes e tal. Qual que é a expressão do comportamento natural desses animais, né? Então, esses animais são muito infelizes, apesar do que as pessoas pensam, né? Que esses animais estão felizes ou porque eles abanam muito o rabo. Claro, eles estão felizes porque eles têm muita atenção de muitos seres humanos e eles foram selecionados geneticamente para gostar da atenção dos seres humanos. Mas é óbvio que eles não podem expressar o comportamento natural da espécie para a qual a espécie foi desenhada por milhões de anos antes da gente começar a explorar eles, né? E fora isso, uma outra atividade que infelizmente a gente tem muito comum ainda são os sacrifícios de animais em religiões. E aqui fazer um adendo, expressar de forma bem clara que não é um preconceito contra religiões afrodescendentes nem nada, né? Não são só elas que fazem sacrifícios de animais. Muita gente acha que só eles fazem e não é verdade, né? Os sacrifícios de animais são praticados em outras religiões.
Por exemplo, muita gente associa o vegetarianismo com o hinduísmo, e infelizmente os hindus, o maior sacrifício de animais que existe ainda é praticado pelos hindus, né? Na Índia não, porque eles são, os estados ali muitos proíbem, né, esses sacrifícios, mas muitos hindus da Índia acabam viajando lá para o Nepal, para o Butão, e fazendo sacrifícios ali, por exemplo, um sacrifício muito grande que acontece, que chama Gadimai. Eles sacrificam milhões de búfalos, de camelos, de vários animais, em honra de deuses hindus, né? E isso acaba, e mesmo assim, só as religiões afrocentristas, ou provenientes da África que levam à fama, né? Mas não é verdade, tá bom? Os sacrifícios de animais existem também em outras religiões. É que aqui no Brasil é mais comum a gente ver os sacrifícios praticados nessas religiões. No mundo islâmico também se pratica um sacrifício no Eid al-Adha, né? Que é um sacrifício onde também muitos animais são sacrificados. O próprio cristianismo, né, deriva claro, a gente hoje não tem mais o sacrifício dentro do cristianismo, mas vamos lembrar que a própria noção teológica do cristianismo é que Jesus, ele é um cordeiro e ele foi sacrificado, né? O Jesus na cruz, ele é um sacrifício. Então, só para a gente ter consciência de que o sacrifício é praticado em outras religiões, né? Muita gente acha que no judaísmo se pratica sacrifício. Não é verdade, o sacrifício deixou de ser praticado no judaísmo quando o segundo templo foi destruído em Jerusalém, no ano 70, mas ainda existem rituais onde se usa animais no judaísmo. Por exemplo, na véspera de Yom Kippur, se faz um ritual com galinhas, né, que se chama kaparot. Tecnicamente não é um sacrifício, até porque no judaísmo não se poderia sacrificar galinhas. Se usa a galinha ali como se fosse um, entre aspas, bode expiatório, e depois esse animal é abatido e doado, a carne dele é doada para algum necessitado, né? Tecnicamente, dentro da teologia judaica não é considerado um sacrifício, mas tem todos os elementos para ser um sacrifício. É um uso ritual de um animal, né? Você não está oferecendo para Deus, então não é um sacrifício, mas de qualquer forma um animal acaba sendo morto e sua carne depois é aproveitada. Da mesma forma se diz, né, eu não conheço tão a fundo, mas que nessas religiões afroderivadas, né, se utiliza também o animal depois do sacrifício. Eu não sei se isso é verdade, porque muitas vezes eu vejo, próximo aqui de onde eu moro, às vezes eu vejo, inclusive, galinhas sacrificadas e a carne dela não foi consumida, né? Foi deixada. Mas de toda forma o sacrifício acontece, né? Bom, tudo isso que eu falei até agora, a gente já está 20 minutos falando, mas basicamente o que eu quis mostrar é que os animais que a gente cria para explorar, né, todos esses, nas várias categorias de exploração que a gente tem, eles são diferentes dos animais que a gente encontra em campo, né? Um cachorro não é igual a um lobo cinzento. Uma galinha poideira não é igual a uma galinha que existe numa floresta de bambu na Ásia, né? Mesmo os peixinhos, muitos desses peixinhos coloridos não são exatamente iguais aos peixes que a gente encontra em campo. A vaca que dá leite, ela não é igual o antepassado da vaca que não era como a vaca holandesa, por exemplo, que tem aquele Uber enorme, né? Então, todos os animais que a gente, ou a maioria dos animais que a gente costuma explorar, eles não são mais iguais à forma como a gente encontra eles na natureza. Eles estão muito diferentes. E por que aconteceu isso? Porque lá atrás, há 10 mil anos, ou até mais, há 17 mil anos, no caso de algumas espécies, a gente começou a selecionar esses animais, a criar esses animais e selecionar quais as características que interessavam para a gente. Então, o lobo cinzento, por exemplo, que foi domesticado, o cachorro, né, foi domesticado há 15 a 17 mil anos, a gente não queria animais que fossem incontroláveis, que fossem tão ferozes, né, quanto um lobo. Então a gente começou a selecionar os animais que eram mais mansos ou mais obedientes e acabamos criando cachorros. E aí, porque a gente precisava de cachorro para várias coisas, então se criou várias raças, e as raças continuaram surgindo. Existem algumas das raças que a gente tem hoje surgiram há 100, 200 anos. Então a gente continua fazendo seleção artificial de animais, né? Da mesma forma, cabras. As cabras que foram selecionadas há, vamos dizer, há 10 mil anos atrás, a gente precisava de cabras
que produzissem mais leite do que as cabras que estão na natureza. Então se começou a fazer uma seleção de quais eram as melhores cabras para a produção de leite. E as que não produziam tão bem eram abatidas, então as que passaram o gene para frente eram as que produziam melhor leite. Hoje a gente tem cabras e vacas e tantos outros animais que foram pelo mesmo processo selecionados para produzir muito leite, né? Então, por exemplo, os lobos, né, de uma única espécie, um único genótipo, um único fenótipo, perdão, que a gente vê de lobos, a gente selecionou aí, sei lá, 5.000 raças de cães, né? Algumas não vão ser reconhecidas como raças aqui no Brasil, mas em algum lugar do mundo elas são reconhecidas como raças, né? Então você pode pegar uma enciclopédia de cães e achar ali, sei lá, 150, 200, 300 cães que são reconhecidos pelo Kennel Club aqui do Brasil, mas se você for para a Inglaterra vai achar outras raças que aqui seriam consideradas vira-latas, mas que lá são reconhecidas como raças. Então, no total, no mundo inteiro, se a gente considerar todas as raças que são reconhecidas em todos os países, vai ter, sei lá, 5.000 raças de cães, né? E todas elas são a maioria é muito diferente do lobo cinzento, mas todas elas vieram do lobo cinzento. Da mesma forma, os gatos. A gente domesticou os gatos há 3.500 anos no Antigo Egito. Foram selecionados inicialmente para caçarem ratos nos armazéns lá eles armazenavam trigo, né? Então precisavam de um animal para controlar a infestação de ratos. E aí se começou a domesticar gatos, até que se achou interessante ter uma variedade maior, e aí começou-se a fazer seleção artificial. E aí hoje a gente tem aí, sei lá, 250 raças de gatos reconhecidas no mundo todo. Não necessariamente todas as raças são reconhecidas em todos os países, mas se a gente for contar todas as raças que são reconhecidas em todos os países, vai dar umas 250. Bovino que eu falei, né, a gente há milhares de anos pegou o auroch, que era um animal enorme, né, totalmente não domesticado, né, um boi enorme. Ele tinha 2 metros de altura, pesava 1 tonelada, só o chifre dele tinha 1,40 m de comprimento, era enorme mesmo, né? Eles foram caçados, eles não eram domesticados, mas os filhotes deles, alguns eram mais mansos, então se conseguiu domesticar, né? Se cruzou com outras variedades de gado que foram trazidas o auroch vivia principalmente na Europa e na Ásia, né? Mas outras formas de gado foram criadas em outras regiões do mundo, porque em vários lugares a domesticação aconteceu de forma independente, e aí se começou a criar várias raças, né, de bois. O auroch foi extinto, infelizmente, em 1627. Né? Os nazistas fizeram um experimento de tentar recuperar a espécie, mas eles criaram aurochs que eram muito menores, não era exatamente o auroch que foi extinto no século XVII, mas os últimos, para a gente ter uma ideia, os aurochs, os últimos foram abatidos, o último auroch real foi abatido em 1627, mas esses que os nazistas criaram foram abatidos não faz 15 ou 20 anos, né? Os nazistas recriaram eles para soltar nas florestas. Quando acabou a Segunda Guerra, eles ainda estavam confinados em fazendas, e como não havia forma de controlá-los e era muito perigoso soltar eles em campo, eles acabaram sendo abatidos sem serem soltos, né? Porque eram animais realmente bravios, né? Muito ferozes. Mas esses que os nazistas criaram não chegaram a ter esses 2 metros de altura, era um pouco menor. Mas o que importa é, todas as raças bovinas, hoje em dia tem mil raças, né? Mais ou menos. Elas têm diferentes aptidões. Algumas são boas para a produção de carne, boas, né, entre aspas, para a produção de carne, outras são melhores para a produção de leite, outras produzem o leite, tipo o gado Jersey, por exemplo, produz um leite que é muito melhor para fazer manteiga, porque é um leite mais gorduroso, né? Enfim, todas elas vieram ou do auroch ou de uma outra espécie que ainda existe na Índia, que chama gauro, né? Inclusive se pode cruzar o auroch com o gauro, e aí você cria o gado zebu, que é o gado que a gente tem solto aqui, por exemplo, o gado Nelore, né? Aquele gado branco que tem um cupim alto, ele é um gado zebu, né? Veio trazido da Índia. É um animal selecionado e criado a partir do auroch com o gauro, né? Então a gente tem várias espécies. Há 10 ou 11 mil anos atrás, no Oriente Médio, se começou a criar ovelhas, né? Talvez um dos animais mais antigos da criação, né? Os seres humanos começaram a ser pastores
no início de ovelhas, né? E existe ali, ainda existe o parente selvagem da ovelha que chama muflão, né? Ainda existe no Oriente Médio solto, mas de qualquer forma, todas essas ovelhas, essas raças de ovelha, existem por volta de 1000 raças, derivam desse animal, mas todas elas são muito diferentes dele. Algumas dessas ovelhas, se você tentar soltar elas em campo, elas não vão conseguir sobreviver, porque elas já têm características que são apropriadas para a nossa exploração, mas que elas não têm características, elas não conseguiriam sobreviver em campo, não conseguiriam fugir de predadores, etc., né? Eu poderia dar mais detalhes aqui, mas a gente perderia muito tempo, né? A mesma coisa as cabras, né? As cabras também foram domesticadas no Oriente Médio também entre 10 e 11 mil anos. Em geral, as pessoas tinham rebanhos mistos, né, de cabras e ovelhas. A partir do Ibex, né, o selvagem da cabra ainda existe, né? E aí a gente tem entre 200 e 210 raças em todo o mundo. Obviamente a gente não pode simplesmente pegar uma cabra dessas que a gente tem hoje, tentar soltar em algum lugar, porque elas precisam, né? A gente selecionou elas para explorá-las e a gente também tirou características que a gente acabou criando características que são desfavoráveis para elas em campo. Então elas não conseguiriam sobreviver com muito sucesso na natureza, né? Os porcos também, o ser humano ele começou a explorar porcos. Bom, já explorava como caçador, né? Desde que aprendeu a ficar de pé e fazer lanças e tudo mais, o ser humano já explorava porcos e tantos outros animais. Mas há 9 mil anos ele começou a procriar, a selecionar geneticamente porcos que eram menos bravos, né? O porco, o selvagem dele é o javali, que ainda existe, inclusive é um animal considerado invasor na maioria dos lugares, até no lugar onde ele é original, que é a Europa e a Ásia, ele é considerado um animal invasor, porque ele perdeu todo o espaço vital, então ele acaba invadindo fazendas e causando prejuízos econômicos, né? Mas aí a gente criou lá centenas de raças de porcos, todos eles são muito diferentes dos javalis, mas de vez em quando o javali ainda invade o criadouro de porcos, lá a pocilga, e acaba engravidando as porcas, né, e criando ali um híbrido que é o java-porco, que também é considerado um animal invasor. Então a gente acabou selecionando, mas se você pegar a maioria dessas raças de porcos e tentar soltar numa floresta, eles não sobrevivem, porque eles são animais que foram selecionados para ganhar muito peso em pouco tempo, então eles acabam engordando demais, tendo problemas de locomoção, então não é um animal muito viável na natureza, né? A gente tem também asnos e jumentos, eles foram domesticados há mais ou menos 6 mil anos atrás, né, na região ali do norte da África, do Oriente Médio também. E a gente tem o selvagem dele ainda existe, que é o onagro, né? E aí a gente hoje tem, não sei, algumas raças de asnos e jumentos que até poderiam ser viáveis na natureza, né? Muitos deles têm vida livre e tudo, mas eles acabam também sendo considerados animais invasores na maioria dos lugares e sendo abatidos. O cavalo a gente domesticou há mais ou menos 5 mil anos atrás, né? Na Ásia e na Europa. A gente hoje tem umas 350 raças que, fenotipicamente falando, eles não são tão diferentes da raça do cavalo original, que é o Equus ferus, né? A gente ainda tem em alguns lugares remanescentes de cavalos selvagens, principalmente na Polônia, na Mongólia, né? Mas são animais que estão em vias de extinção, inclusive porque quando um cavalo escapa e vai para campo, acaba cruzando com esses animais e comprometendo o material genético deles, né? Então a gente vê até que a domesticação ela atrapalhou bastante o genótipo selvagem. A galinha, né, aquela galinha gorda que a gente conhece, que bota um ovo por dia, às vezes 2, 3 ovos por dia, é muito diferente da galinha original, né, que se encontra ainda no sudeste asiático, nas florestas de bambu, mas ela foi domesticada há 3.500 anos e, obviamente, é um animal totalmente diferente e dependente do ser humano, né, ele é diferente do animal selvagem. Gansos, a gente tem, foram domesticados há 4.500 anos, hoje tem várias espécies de gansos, várias raças de ganso, né? São muito diferentes daquele selvagem que existia no Antigo Egito, que foi domesticado. Os búfalos a gente domesticou há 4.000 anos, mais ou menos.
Aqui no Brasil existem 4 raças, mas em outros lugares do mundo existem muitas outras, né? Aqui são só 4, que é a Murrá, a Carabao, a Jafarabada e a Mediterrâneo. São diferentes do búfalo selvagem, né, que é o Búbalus buba. Bom, é a mesma espécie, mas eles têm características muito diferentes. O coelho foi domesticado na França em 1500 anos atrás, né? Ele é natural da Península Ibérica e a gente hoje tem um monte de raças de coelhos, mas todas são muito diferentes do coelho original, que ainda existe, né, solto. O porquinho da Índia, que a gente já falou, que muita gente chama de preá, né? Ele é natural ali dos Andes, né? Foi domesticado entre 5.000 e 2.000 anos atrás. Se a gente olhar o animal selvagem e o animal que a gente tem hoje nas lojinhas pet shop, nos laboratórios, etc., são animais muito diferentes, né? Bom, então tudo isso que eu quis dizer, tudo que eu falei até agora, já passou mais de meia hora da minha apresentação, eu peço desculpa por ter me delongado, mas tudo isso que eu quero dizer, a gente mudou demais os animais, as características selvagens dos animais que possibilitavam a adaptação deles ao meio ambiente, a gente modificou esses animais e esses animais, infelizmente, em termos psicológicos, eles são exatamente os mesmos, né? Então, uma vaca que foi selecionada para dar leite, ela infelizmente foi selecionada para isso, mas psicologicamente ela não queria todo dia ter que ser ordenhada. Isso para ela é uma exploração, né? Então, embora a gente tenha modificado o corpo do animal, psicologicamente ele é um animal que gostaria de ter uma vida livre, ele gostaria de viver num estilo de vida mais natural. Só que é impossível você pegar uma vaca hoje e simplesmente soltar ela em algum lugar, porque ela é inviável. A gente selecionou esse animal para ser inviável genética. Claro que não foi o propósito, a seleção para o animal ser inviável, mas o fato da gente ter domesticado esses animais 5.000, 6.000, 10.000 anos, por 10.000 anos, tornou esses animais inviáveis na natureza. Eles acabam tendo características físicas que tornam eles, na competição, com menos vantagens, né, competitivas. Eles são mais sujeitos à predação, a doenças, porque eles são geneticamente muito próximos uns dos outros. Muitas vezes a alimentação deles eles não vão conseguir mais encontrar na natureza, então a gente não pode simplesmente pegar esses animais e jogar em algum lugar, porque eles não são de lugar nenhum. Esse é o grande problema deles, né? Mas a gente, mais rápido do que a gente vai conseguir extinguir esses animais simplesmente deixando de multiplicá-los, o veganismo tem crescido. As pessoas, da época que eu me tornei vegano, eu parei de comer toda espécie de carne em 1980, né? Em 97 ou 98 eu adotei o veganismo, né? Eu já tinha um discurso de direitos animais, mas eu ainda não conseguia, pelo fato de eu não conhecer veganos pessoalmente, eu já tinha ouvido falar, mas parecia uma coisa muito distante de mim. Em 97 eu conheci veganos, né? E aí eu falei, poxa, isso não foi nem no Brasil, foi em outro país, foi na Austrália. Mas eu falei, pô, esse é o estilo de vida mais compatível com o que eu acredito, a noção de direitos animais. Então eu acabei adotando o veganismo em 97 e 98. E hoje, e de lá para cá, já se passaram em pouco tempo, a gente viu o movimento vegano crescer demais. Só que a exploração animal não vai conseguir acompanhar isso. Em determinado momento, todas as pessoas vão começar a abolir produtos de origem animal, até porque os substitutos eles estão cada vez melhores, né? Todo dia eu leio notícias, por exemplo, que em Israel se tem produzido carne in vitro, em laboratório em grande escala, então isso não vai demorar muito para que isso esteja em todos os mercados. E o que a gente vai fazer com aquele monte de vaca, búfalo, ganso, galinha, peru, coelho, porquinho da Índia, enfim, todos esses animais que a gente chama de animais de consumo, para onde que eles vão quando as pessoas não quiserem mais consumi-los, né? Obviamente eles vão ser abatidos em massa e não vão ser aproveitados em nada, né? Então a gente precisa ter uma solução que seja intermediária, né, entre esse momento que a gente tem da exploração animal e esse momento que a gente tem do fim da exploração animal. Ou seja, em algum momento os animais vão deixar de ser interessantes para o mercado, né? E nesse momento, as pessoas que criam esses animais não vão ter uma consciência dos direitos animais, mas não vai valer a pena para eles manterem animais que não dão retorno econômico para eles, né? Então, para algum lugar esses animais vão ter que ir, né? Então isso é o que eu chamo, a gente está vivendo o começo do fim, né, da exploração animal.
Hoje em dia a gente vê em alguns lugares pecuaristas, pessoas que eram pecuaristas, de repente acordam e falam não vou mais expor animais, e eles acabam se tornando vegetarianos e doando o seu rebanho para um santuário. Falam, vou converter minha terra em plantação de alguma coisa, em um pomar, alguma coisa. E esses animais acabam sendo doados para um santuário de animais. Então tem que ter um lugar para receber esses animais. E aqui eu estou falando de animais domésticos, mas a gente pode estar falando também de animais silvestres. Mais para frente a gente vai falar das categorias de santuários de animais, né? A gente tem notícias de que alguns zoológicos, jardins zoológicos, acabam se convertendo em ecoparques. Pode ser que seja só uma mudança de nome, antigamente chamava Jardim Zoológico, agora vai chamar Ecoparque, mas em algumas situações pode ser que eles estão pegando todos os animais que têm possibilidade de serem reintroduzidos e reintroduzindo e transformando o restante do plantel, entre aspas, né, daqueles animais que eles têm, em hóspedes ali de um santuário, onde as pessoas talvez nem possam visitar, né? Espero que não, porque uma das coisas que a gente espera de um santuário de animais é que ele não receba visitas, né? Porque os animais, a própria visitação é um fator de estresse para eles, é um fator de perda de bem-estar, né? Mas esses locais podem muito bem se tornar, de repente, em lugares que abrigam os animais, mas que onde não se explora mais os animais. É óbvio que nem sempre quando a gente ouvir a palavra santuário de animais, a gente está falando de santuário de verdade, tá bom? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi na Flórida, tem muitos, entre aspas, santuários de animais, onde você paga para entrar, visita o animal e acaba... Bom, é um depósito de... Os animais estão um pouquinho melhor do que num zoológico, mas é um lugar de visitação, onde o cenário é um pouquinho mais bonito, do que esteticamente falando, né? É mais bonito do que um zoológico. Eles podem se especializar em determinado grupo, sei lá, primatas, mas não chega a ser um santuário. Eu mesmo fiz estágio num santuário, entre aspas, de animais nativos da Austrália, mas esses animais ali não era um santuário que recebia, por exemplo, cangurus atropelados ou koalas resgatados de incêndio. Também recebia esses animais, mas também havia a procriação de animais, que não necessariamente um dia iam ser introduzidos, e muitas vezes poderia haver também captura de animais na natureza. Então não é exatamente um santuário. Santuários de elefantes na Tailândia não necessariamente são santuários, tá bom? Então, só deixar claro que nem tudo que se chama santuário é um santuário de verdade. Bom, a grande questão é, em um mundo vegano, o que a gente vai fazer com esse monte de animais, né? A gente tem genótipos, ou seja, a gente tem padrões genéticos de populações domésticas que são diferentes das populações selvagens. A gente tem fenótipos que foram criados por meio de seleção artificial. Como eu falei, o cachorro, todas essas raças de cachorro, quase nenhuma delas parece com um lobo selvagem. Então são fenótipos muito diferentes. A gente tem um grande número de animais domésticos que hoje estão vivos. Hoje, se todo mundo virasse vegano hoje, o que a gente ia fazer com esses animais? Não dá para simplesmente, como muitos veganos sem noção, veganos até talvez bem intencionados, mas sem nenhum conhecimento de biologia, de ecologia, sugerem, vamos soltar esses animais no mato, né? Até a palavra mato denota a falta de conhecimento. Mas você soltar esses animais, primeiro, eles vão morrer muito rápido, eles não têm adaptações para isso, e segundo, os que não morrerem vão acabar prejudicando as populações naturais, eles vão cruzar. De repente, se você solta um porco não, porque aqui a gente nem deveria ter javalis, mas se você solta, por exemplo, um cachorro no meio de um lugar onde existam lobos cinzentos, esse cachorro pode hibridizar com o lobo e aí você vai ter uma nova geração. E como você tem muitos cachorros, a chance de hibridização é grande, e aí você vai acabar tendo um monte de híbridos, né? Se soltar, sei lá, galinhas poedeiras no meio de uma floresta lá na Ásia, numa floresta que tenha galinhas selvagens, você vai ter uma nova geração de galinhas que não corresponde àquela galinha que existe na natureza. E aí você vai criar dificuldades para essas galinhas, né? Porque os filhotes delas não vão ser adaptadas ao campo e aí você pode acabar exterminando toda a população. Então você acaba criando desvantagem competitiva em relação a outros animais, acaba facilitando a predação deles, enfim. A solução é que a gente permitir que essas linhagens que foram artificialmente criadas para a exploração humana, permitir que elas declinem até que elas entrem em extinção é a solução mais
tecnicamente mais justa, né? Não estou falando de atirar, matar esses animais, pelo contrário, é colocar eles em algum lugar onde eles possam viver para sempre, morrerem de velhos, livres de predadores, recebendo alimentação e etc., mas que eles não se procriem. Nunca mais a gente tem que ter uma galinha poedeira, nunca mais a gente tem que ter uma vaca de leite. Sinto muito, já entrei em muita discussão com vegano sem noção, que acha que a gente tem que preservar todas essas linhagens. Preservar para quê? Essas linhagens foram criadas para exploração. A continuidade da existência desses animais é uma desvantagem para eles, é uma desvantagem para o próprio ecossistema, que nunca vai conseguir se restabelecer. O que a gente tem que fazer é levar essas linhagens à extinção de uma forma ética, não permitindo a procriação. Essas fazendas aí, essas grandes extensões de terra que são utilizadas para a exploração desses animais, de forma ideal, ela haveria um retrocesso ali, né, porque a gente não precisaria de toda aquela área, porque quando a gente se alimenta mais baixo na pirâmide alimentar, a gente precisa de uma área menor para produzir alimentos. Se a gente for todo mundo, de repente, virar vegano, todo mundo começar a comer milho, soja, feijão, arroz, mandioca, enfim, alimentos de origem vegetal, a gente não vai precisar de tanta extensão de terra. Essa extensão de terra só é demandada por causa da pecuária, né? Então, uma vez que a gente não tenha mais a exploração animal, a gente vai precisar de menos terra para nossa alimentação, e aí os biomas vão poder se regenerar e vão poder se restabelecer, e os animais selvagens que foram selecionados por meio da seleção natural e não da seleção artificial vão poder voltar a viver ali. Mas, obviamente, a gente não deve ter esses animais que a gente selecionou artificialmente para explorar, porque eles acabam não podendo, enfim, até se pode viver juntos, né? Mas eles podem de alguma forma prejudicar as populações selvagens. Então o ideal é que a gente tenha um momento paliativo de transição para a solução do problema. Se hoje todo mundo virasse vegano, a gente teria que ter muitos santuários de animais para receber esse monte de animais que de repente vão ficar economicamente inviáveis, porque ninguém vai querer mantê-los. Um explorador de animais não vai querer manter esses animais se não tiver um retorno econômico. Então esses animais precisam ser destinados para algum lugar ou ter uma finalidade, mas eles vão ter que ser cuidados até a morte, mas não se deve permitir sua reprodução, né? E os santuários são essa forma que a gente consegue ver de dar um paliativo para esse problema, enquanto a gente não consegue resolver, enquanto a gente não tem uma solução. É óbvio que também eu não tenho a ilusão de acreditar que todos os seres humanos do mundo vão se tornar veganos da noite para o dia, mas em algum momento a gente vai ser maioria, né? E isso vai tornar a própria exploração animal inviável, mesmo porque, como eu disse, a gente tem muitos substitutivos que estão fazendo jus à carne, né? Em algum momento, a produção disso vai ser em larga escala e economicamente vai ser mais barato você produzir células in vitro, carne in vitro, do que produzir um animal inteiro. Então, em algum momento, esses animais não vão ser mais necessários, entre aspas, na exploração, e eles vão acabar sendo descartados. E aí a importância de santuários. Então, o que é um santuário de animais? É um lugar de resgate de animais, né? Para todas essas formas de exploração que eu citei, né? Desde a exploração para carne, para o entretenimento, enfim, para couro, para todas essas formas de exposição, né? Então é um lugar para você colocar os animais evitando sua exploração, seus abusos, a negligência, né, o abandono. Hoje em dia a gente tem muito abandono, por exemplo, de jumentos no Nordeste, porque as pessoas lá no Nordeste não têm a cultura de comer jumento, ainda bem, né? Talvez eles exportem para a Índia, para a China, porque na China se come de tudo, mas eles mesmo não vão comer. Então esses jumentos estão soltos ali, eles são enxotados, então eles não conseguem se alimentar direito. Não tem um lugar adequado para colocá-los, né? Então, santuários são esses locais, são locais seguros para os animais, eles fornecem abrigo, eles têm todas as condições para manter esses animais, eles também dão tratamento físico, se for necessário, né? Recuperação psicológica. Esses animais, esses animais que são explorados tendem a ter muito medo do homem, porque eles já sofreram mesmo, né? Então, nesse lugar, eles são recuperados também, recebem carinho, né? Pessoas mais habilidosas na lida com esses animais.
então eles vão se recuperar desse trauma que eles têm. Enfim, esses santuários são refúgios, né, onde os animais podem viver, e viver, nesse caso, não é viver para satisfazer uma necessidade humana, é viver para suas próprias finalidades, né, para suas próprias razões, pelo resto da sua vida, e só vão morrer de velhos, vamos dizer, né? Então, o santuário, a gente poderia dizer 10 mandamentos do santuário de animais. Primeiro é considerar o animal que é um indivíduo, ele não é um número, né? Essa é a primeira coisa. Cada animal é um indivíduo, mesmo que você não dê nome para todos eles, mas você tem que considerar que ele é um indivíduo. Não é porque existem muitas galinhas que uma galinha vale menos do que um animal que é raro, né? Então, todos os animais têm que ser tratados como indivíduos, e esse é o primeiro mandamento que deveria preponderar num santuário de animais. O segundo é que cada ação que a gente faz tem que ter um objetivo, né? E o objetivo nesse caso é o benefício do indivíduo animal. A gente reconhece que o animal é um indivíduo e tudo que a gente faz é para beneficiar aquele indivíduo. Não dá para negociar e falar assim, não, eu vou matar esse aqui, mas é para o benefício dos outros. Não, cada um é um indivíduo e tem direitos iguais, né? O terceiro mandamento é que cada animal tem que receber atendimento à saúde. Não é só jogar um monte de animais, como a gente, muitas vezes, algumas pessoas chamam de santuários, alguns abrigos de animais, onde os animais são empilhados. Bom, às vezes a pessoa é louca, aqueles colecionadores de animal, acumulador, né? Mas às vezes começa um trabalho Bom, sempre é uma boa intenção, eu acredito, né? Mas às vezes a pessoa acaba perdendo a mão e acaba acumulando animais, e seria melhor até deixá-los soltos, porque eles teriam melhores condições. Muita gente, às vezes, principalmente com cachorros e gatos, a gente vê isso, né? Uma pessoa que mora numa casa, não tem condição nenhuma, mas tem lá 200 cachorros. Os vizinhos reclamam do fedor, e é óbvio que está fedendo mesmo. Os animais estão ali vivendo em cima das próprias fezes. Eles não têm comida, porque a pessoa não tem como alimentar tantos animais. Quando morre um animal, ela nem percebe, né? Porque os outros talvez até comam esse animal antes da pessoa perceber, porque acabam praticando ali canibalismo. Enfim, se você deixasse esses cachorros soltos, eles provavelmente não sofreriam tanto, né? Eles achariam comida no lixo, beberiam água das poças em algum lugar, enfim, seria uma vida ruim, mas ainda assim melhor do que nesses lugares onde se acumulam animais, né? Então, esse é o terceiro mandamento. Você tem que ter um bom atendimento à saúde, senão não adianta ficar acumulando animais. O quarto mandamento tem relação com isso, né, também, que você tem que ter boa condição de alimentação do animal. Não adianta colocar um monte de animais num lugar e não conseguir alimentar esses animais. Então tem que se pensar uma forma, e eu tenho apresentações sobre isso, uma forma dos santuários encontrarem sustentabilidade, né? Não adianta a gente achar que vai colocar um monte de animal ali e depois eu vou pensar de que forma alimentar eles. Não, tem que alimentar, eles têm que comer todo dia. Bom, o quinto mandamento é que os recintos têm que ser higiênicos, têm que ser limpos, né, compatíveis com a espécie animal. É óbvio que se eu tiver um santuário de minhoca, sei lá, de tatu-bola, eu estou sendo, desculpa até a grosseria, né, mas eu peguei um exemplo extremo para mostrar que é óbvio que a minhoca não quer um ambiente asseado, né, ela vive em matéria em decomposição, então tem que ser compatível com a vida do animal, né. Então, não necessariamente a limpeza tem que ser o que a gente tem na nossa casa, mas tem que ser compatível com a necessidade do animal. Não é porque o animal é um porco que ele vai viver no meio das fezes, né? Mesmo os porcos, eles têm uma certa necessidade de asseio. Então, tem que ser compatível com as necessidades daquele animal, ponto, né? Esse é o quinto mandamento. O sexto mandamento é que os santuários têm que prover segurança para o animal. Não dá para colocar no mesmo santuário, vamos dizer, presas e predadores no mesmo recinto. O animal deixa então ele solto na natureza. Não adianta, você não vai colocar o jumento junto com a onça no mesmo recinto, porque ele não vai ter nem chance, né? Então você tem que ter ou animais que são incompatíveis entre si, ou mesmo de espécies diferentes onde eles são incompatíveis, não necessariamente presa e predador, mas animais que um apanha, um bate no outro, não pode acontecer. Mesmo indivíduos da mesma espécie não devem ficar juntos se um acaba agredindo o outro, tá bom? Então, esse é o sexto mandamento. O sétimo é que santuários devem prover tranquilidade para o animal. Não adianta você montar um santuário de animais e fazer um centro de visitação ali se aquela espécie que você está brigando não é compatível com a visitação humana, né?
Se vai estressar o animal, então isso não é um santuário, isso é um Simba Safari, é outra coisa, não chama de santuário, né? Você está explorando economicamente os animais, sim, tá bom? Não adianta falar que é uma boa intenção. O oitavo mandamento é que animais não podem ser abatidos. Não adianta a gente criar um santuário de animais e acabar matando animais ali. A menos, é óbvio, que o animal esteja doente, esteja numa condição onde a morte dele supostamente seja melhor do que a vida. A gente chama isso de eutanásia. É claro que a palavra eutanásia ela está gasta pelo uso, né? A gente chama de eutanásia até quando a gente está, vou dar uma injeção nesse animal, nesse ratinho saudável, uma injeção que ele não precisa, né, para testar um medicamento, e depois eu vou fazer eutanásia. Não, você não vai fazer eutanásia, você vai matar ele. Porque eutanásia é se o animal está doente e você, para poupar ele do sofrimento, acaba matando ele. Se você produziu nele o sofrimento e depois matou, isso não é eutanásia, tá bom? Bom, o nono mandamento é que animais num santuário não podem ser vendidos, não podem ser trocados, não podem ser negociados, eles não podem ser, enfim, comercializados, né? Obviamente que eles podem ser trocados entre santuários. Vamos dizer que eu tenho um santuário de bois e o outro ali tem um santuário de galinhas. Eu estou dando dois exemplos só para mostrar, né? E de repente eu tenho de bois, né? De repente alguém veio e me trouxe 100 galinhas. Eu poderia tentar manter elas no meu santuário, mas o meu santuário é especializado em animais que pastam. Eu não tenho como cuidar de galinhas. Eu não tenho um galinheiro, eu não tenho alimento para galinha, etc. Eu posso muito bem destinar elas para um santuário que tem essas condições de mantê-las, né? Mas é pelo interesse do animal. Eu não estou vendendo, eu não estou, enfim, eu não estou tendo vantagem nisso. Eu só estou colocando o animal num lugar melhor para ele. E o 10º e último mandamento é que animais não podem ser caçados, montados. Não adianta eu ter um santuário de cavalo e eu montar os cavalos. Não adianta, né? Não dá para... É incompatível. Por exemplo, o santuário de elefantes que eu falei na Tailândia, eles montam nos elefantes. Eles fazem o elefante pintar quadro e depois eles vendem. Eles fazem os elefantes jogarem futebol para os turistas assistirem. Isso não é um santuário, né? Desculpa. Não posso pegar o animal e... não, esse aqui... Eu tenho um santuário que tem 1 milhão de ratos, mas um laboratório falou que vai me financiar por um ano se eu der 5 ratos para eles. Não, então não aceite. Cada animal é um indivíduo, lembre-se do primeiro mandamento. Então não dá para sacrificar alguns poucos em favor de muitos, tá bom? Isso não é correto para um santuário de animais. Mesmo que alguém prometa que vai financiar o meu santuário, mas ele quer explorar poucos animais, não pode. Isso fere o nosso 10º mandamento. Bom, santuário de animais, pelo que vocês percebem, é diferente então de um abrigo de animais, né? Porque um abrigo, bom, não vou generalizar que todos os abrigos sejam ruins, mas um abrigo em geral ele não tem respeito à capacidade de suporte, eles vão colocando animais ali, né? Pode ser que não todos façam isso, mas em geral começa bem e acaba acabando dessa forma. Santuário de animais não pode desrespeitar a capacidade de suporte. Ele não pode receber mais animais do que ele tem capacidade de cuidar, senão vai acabar derivando para uma coisa que é melhor deixar o animal solto do que colocar ele ali para passar fome, para não ter higiene, para não ter assistência de saúde, enfim, né? E também não se pode eliminar animais excedentes entre aspas. Tem muito cachorro aqui, se eu só vou poder aceitar alguns se eu matar tantos. Para entrar mais eu tenho que matar alguns. Como esses aqui não foram adotados nos últimos meses, então eu vou matar esses aqui. Não, um santuário de animais não pode ter essa política de eutanásia, né? É uma política letal que alguns abrigos de animais têm, tá bom? Não pode. Os animais só podem morrer ali ou por eutanásia realmente porque estão doentes, não porque eles não vão ser adotados, ou porque eles morreram de morte natural, tá bom? Bom, santuários também não podem ser como zoológicos, né? Um lugar onde o animal é exibido, onde ele é colecionado. No meu santuário eu já tenho muitos leões, mas agora eu quero tigres. Não é você que quer, você é um santuário de grandes felinos, você tem que receber os animais que estão vindo, não é uma coleção onde esse aqui é repetido, então eu troco para ter, não é um álbum de figurinha onde você troca os repetidos para ter o que você ainda não tem, né? Um santuário de animais, a finalidade são os animais e não o colecionismo aí, a vontade de ter um animal diferente, tá bom?
no santuário de animais, animais não podem se reproduzir, isso é um ponto importante, tá bom? Eventualmente, em casos muito, muito específicos, se um santuário recebe um animal que ele é silvestre daquele local, mas ele por algum motivo não pode ser reintroduzido, mas é um animal que está na lista de animais em risco de extinção e tem uma floresta vazia logo ali, onde ele poderia ser reintroduzido. O conceito de floresta vazia, ela tem as árvores e tal, mas não tem os animais, né? Então é um lugar que eu poderia reintroduzir animais, né, dessa espécie, mas esse indivíduo que eu recebi eu não posso introduzir porque ele é muito manso, ou porque ele não tem um olho, ou porque ele é manco, ou, enfim, ele não tem as condições adequadas para ser solto, mas eu posso, se eu tenho um casal ali, eu posso reproduzir esses animais, e aí eu adapto os filhotes deles, sim, para reintrodução. Então é um caso muito específico onde eles podem ser reproduzidos, mas em geral não se pode, tá bom? Animais também não podem ser comprados ou vendidos, intercambiados, como os zoológicos fazem. Então, o santuário de animais é muito diferente de um zoológico. E também no santuário de animais eles não podem ser trocados a menos que seja com outro santuário de animais naquelas condições que eu falei. Eu recebi um leão, mas eu tenho aqui um santuário de zebras, eu não vou querer ter um leão, mas tem um santuário de grandes felinos ali, eu mando o leão para lá. Quando eles receberem um herbívoro que possa ser compatível com o santuário que eu tenho aqui, eles me mandam. É óbvio que o santuário ele tem que pensar isso, a compatibilidade entre os animais abrigados ali. Pessoal, a gente sabe que a gente tem uma condição hoje que é muito precária, né? Quem tem santuário de animais são pessoas heróicas aí que tem que vencer uma batalha por dia, vamos dizer, né? Eles têm que receber aquele monte de animais, têm que conseguir sustentar esses animais, dar assistência de saúde, limpeza e tudo mais. Então, é óbvio que eu não estou julgando os santuários que existem hoje, que têm uma grande diversidade de animais. Mas em uma situação ideal, os santuários de animais eles deveriam ser especializados. Nunca colocar animais que são incompatíveis ou cujo manejo seja muito diferente entre si. Porque, pensa, é um sofrimento para o próprio mantenedor do santuário ter animais que têm hábitos de vida e alimentação e funcionam em períodos diferentes do dia, porque a pessoa não para nunca, né? Se você tivesse todos os animais fossem se alimentasse da mesma coisa, mesmo que de espécies diferentes, né? Mas se alimentasse da mesma coisa, se alimentassem no período noturno, tivessem manejo adequado, manejo parecido, seria muito mais fácil manter 1000 animais do que da forma como os santuários têm que fazer hoje, que eles conseguem ter 100 animais, mas cada um é mais ou menos de espécies diferentes, então um se alimenta de manhã, o outro se alimenta à tarde, o outro se alimenta à noite. Um come milho, o outro come capim, o outro come carne. Enfim, o manejo é muito diferente, a alimentação é muito diferente, é muito complicado da forma como é hoje. Conforme as pessoas vão fundando os santuários, o ideal é que os santuários fossem realmente especializados em grupos de espécies para que facilitasse o manejo, a alimentação e tudo mais, tá bom? Então essa é a minha dica. Então quando a gente vai num zoológico, a gente tem aquele monte de animais lá dentro de recintos pequenininhos, eles são visitados, não tem exatamente um número de visitantes que o zoológico aceita, todo mundo que quiser vai, então isso é muito estressante para os animais. Os recintos eles não são preparados para o animal poder se esconder, quer dizer, até tem umas áreas de fuga, mas não pode ser muito vegetado, porque senão o visitante não vai enxergar o animal. No santuário é diferente, você põe o objetivo não é enxergar o animal, então você prepara o recinto para o animal, não para a visitação do animal. Então você pode, se o animal precisa de muita vegetação, você vai deixar muita vegetação. Se o animal é compatível com outras espécies, você pode colocar essas espécies todas no mesmo recinto, obviamente desde que respeitando a capacidade de suporte, né? Então você mais ou menos, numa situação ideal, obviamente, né? Nem todo santuário vai ser assim, mas em uma situação ideal você tem tentativa de recriar o ambiente do animal, ou pelo menos as características que seriam as mais adequadas para que esse animal conseguisse viver uma boa vida, tá bom? Então, se você vai num zoológico, qual que é a situação? Você tem animais em exposição e a prioridade é o visitante, né? Você também não pode deixar o animal ir muito longe, porque senão o visitante não vai conseguir enxergar. Se você deixar muita vegetação no recinto, o visitante não vai conseguir enxergar. Você também não pode ter muito de um mesmo animal, porque isso é chato para o visitante. Ele quer ter poucos espécimes de várias espécies, né? Então,
Os zoológicos priorizam a diversidade. Quanto mais diversidade tiver num zoológico, melhor é o zoológico, né? E quanto mais eu conseguir ver o animal, melhor é o zoológico. Mas para o animal é pior, né? É melhor para o visitante, pior para o animal. No santuário de animais, os animais são... O objetivo não é o visitante, até o ideal é não ter visitação, né? Então, qual que é a prioridade? É o animal. A prioridade é manter o animal. É o bem-estar do animal. Se existir visitação pública, o público vai ficar longe do animal, não é para enxergar o animal, quer dizer, se o animal estiver perto é porque ele quis, mas ele pode estar longe, ele pode estar escondido no meio da vegetação. Não esquecer do bem-estar do animal. Se ele quer se esconder, se ele quer se exibir, ele se exibe. Se ele quer se esconder, ele se esconde. Não é igual aquele setor, aquela ala ali do recinto dos animais no zoológico, onde eles podem se esconder se quiserem, mas é um cubículo que ele tem que passar lá o dia todo para conseguir se esconder, né? Então é uma situação diferente. O santuário de animais não é uma coleção de animais como o zoológico, então não precisa ter aquela diversidade. De preferência, é melhor que não tenha diversidade, é melhor que o santuário se especialize em grupos, né, de animais para facilitar o manejo, a alimentação e etc. Antes de eu continuar, eu estou 1h05, 1h06 falando, tá bom? Mas eu vou continuar. Eu até peço, Rosana, se quiser cortar a minha apresentação e eu continuar falando daqui para frente uma outra apresentação, tá bom? Mas eu vou falar da situação, a situação legal do santuário de animais, porque muitas vezes grupos aí de interesse em zoológicos e aquários acabam acusando que os santuários de animais são uma categoria não reconhecida pela lei e que, enfim, os santuários de animais são ilegais. Isso não é verdade, tá bom? Os santuários de animais, eles não são legais. Pode ser que não seja realmente uma categoria reconhecida legalmente, mas é uma categoria que em qualquer lugar do mundo, quando a gente fala de santuário de animais, as pessoas entendem do que a gente está falando. Ou espera-se que as pessoas entendam, né? Mas de fato não existe a figura legal do santuário de animais, a gente já está cuidando disso, da legislação, né, para regulamentar isso, mas a gente tem algumas categorias de manejo de fauna que podem ser encaixados como santuários de animais, né? Então, por exemplo, santuários de animais, sei lá, unidade de conservação, onde você tem, sejam estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, refúgios de vida silvestre, né? Áreas de proteção ambiental, reserva de fauna, reservas particulares do patrimônio natural, que são as RPPNs, tudo isso podem ser considerados santuários de animais, e os animais sequer estão presos, né? São lugares onde os animais estão soltos ali, e são santuários de animais, são santuários de vida selvagem, né? Isso não é ilegal, isso está previsto na lei, que é a lei do SNUC, né? do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a lei 9985, né? de 2000. Então, isso é uma categoria de santuário de animais. Se você tem uma RPPN, né, uma propriedade sua, e você licencia aquilo como uma RPPN, uma reserva particular de patrimônio natural, e você ou solta animais ali, ou você de alguma forma cria facilidades para que os animais que estão ali possam viver vidas livres, você tem um santuário de animais, uma categoria especial, né? Fora isso, existem também figuras, né? Categorias de manutenção de animais em cativeiro que também podem ser adequadas podem ser denominadas como santuários de animais, embora pela lei elas sejam categorizadas com outros nomes. Isso a gente vai cuidar de manter, de reformar, né? A gente está criando legislações e vamos fazer gestão para que isso seja aprovado, para que santuários de animais figurem como uma categoria de manejo de fauna. Mas, por exemplo, pessoas que têm mantenedores de fauna silvestre, com poucas diferenças, quase todos os mantenedores de fauna silvestre são santuários de animais, né? Então, a gente pode ter a gente pode chamar alguma coisa de santuário de animais e, de repente, para efeitos de governo, né, de estado ou de federação, eles são reconhecidos como mantenedores de fauna silvestre. Eles podem criar animais, eles podem manter espécies de fauna silvestre em cativeiro, não podem reproduzir. Isso é um santuário de animais, né? Isso está reconhecido pela lei. A Instrução Normativa do IBAMA 169 de 2008. Ela até foi atualizada e eu não lembro agora o nome, né? O nome dela, mas era 168 de 2008
ela tem essa categoria mantenedor de fauna. Eles podem criar animais, manter animais silvestres em cativeiro, cada um deles licenciado, cada um deles informado junto ao órgão ambiental, e não se pode reproduzir esses animais. Né, centros de triagem, centros de reabilitação, criadores científicos de fauna para fins de conservação, todos esses são categorias diferentes de instituições licenciadas para manter animais, todas elas licenciadas, né, pelo órgão ambiental, e que não se chamam santuários de animais oficialmente, mas que podem ser santuários de animais sim, depende do que eles fazem ali. Coisas que não podem ser santuários de animais. Jardins zoológicos com certeza nunca vão ser santuários de animais, porque eles recebem visitação pública, isso aí já descaracteriza, né? Eles são lugares que colecionam animais, poucos espécimes de várias espécies. Pode ser até que eles estejam recebendo animais da exploração, do tráfico de animais, animais que, enfim, estavam nos circos e que acabam indo para os zoológicos, isso é um mérito deles, mas eles não são santuários de animais, né? Criadores científicos para fins de pesquisa também não vão ser santuários de animais, porque eles estão criando animais para fazer pesquisa com esses animais, né? Muitas vezes essas pesquisas podem ser até invasivas, então a gente não pode, já que eles prejudicam animais, não podem ser santuários. Criadores comerciais, obviamente, né? O cara cria jabuti, cria mico, cria serpentes, e ele vende para o pet shop, alguém pode ir lá e comprar, então eles não podem ser santuários de animais. Esses estabelecimentos que vendem animais também não são, pet shop não é um santuário de animais, pelo contrário, né, ele ajuda a explorar animais. Os abatedouros e frigoríficos de fauna silvestre, existem lugares que criam capivara, criam jacaré, podem criar várias espécies para o abate, né, para fornecer aí para restaurantes de carnes exóticas, né? Na verdade não é exótica porque é nativa, mas eles chamam de carne exótica, carne de ema. Se bem que ema não, mas se cria avestruz para isso, né? Não duvido que se coma ema também. Então existem várias espécies animais que podem ser comercializadas, inclusive podem ser criadas, inclusive comercialmente, para o abate, e depois esses animais são vendidos para a carne deles, né? Isso nunca vai ser um santuário. E fazendas e reservas de caça, um lugar onde você pode criar animais para caçar eles. Isso é um absurdo, não é um santuário de animais. Bom, a missão do santuário de animal é o foco no animal, considerar ele um indivíduo, prover o melhor cuidado possível, poupar ele dessas interações negativas, né, principalmente as antrópicas, então evitar a visitação pública se o animal não é compatível se ele foge ao julgo humano, então não é justo ter presença, é bom minimizar ao máximo a presença de humanos ali. Obviamente que são animais domésticos que já foram criados há muito tempo, que não temem o ser humano, por exemplo, vacas, ovelhas, enfim. Esses santuários poderiam receber visitação, mas desde que tivesse um objetivo de educação, né? Não simplesmente passar um dia, uma fazendinha onde você passa o dia, porque isso não é compatível com os direitos dos animais, né? Mas a gente consegue pensar algumas situações em que a visitação não é exatamente prejudicial para os animais, mas é bom analisar caso a caso, tá bom? A gente não pode simplesmente abrir que os santuários podem receber visitação, porque isso é a exceção e não é a regra, né? O santuário ele tem que manter os animais pelo tempo de suas vidas, né? Impedir o nascimento de animais que sejam principalmente os domésticos, os exóticos que não são nativos do Brasil, do país, né? E os sinantrópicos. Sinantrópicos são animais que vivem próximos do ser humano, mas que não são pets, não são animais domésticos, tipo rato, pomba, morcegos que fazem ninhos perto dentro do forro da casa. Enfim, existem animais que vivem próximo do ser humano, mas não são domésticos, né? Então a gente tem que impedir que eles nasçam, porque eles são considerados pragas, né? No caso de animais silvestres, analisar caso a caso, se o animal faz parte de uma espécie que está em riscos de extinção ou extinção local, né? Existe uma floresta onde ele pode ser reintroduzido, mas de repente aquele indivíduo não pode, os filhos dele podem, então pode sim reproduzir, mas é cada caso, né? E tudo isso com a anuência do órgão ambiental, também não é para a pessoa tomar a decisão sozinha.
E uma das missões do Santuário de Animais, que é muito importante, mas que às vezes o santuário não tem pé para fazer, porque ele tá correndo para apagar incêndio, ele está resgatando animais e de repente não tem tempo para esse trabalho que também é muito importante, que é a educação do público, né? Então receber pessoas, escolas e tal, para falar sobre direitos animais, para mostrar o que a gente faz com... Porque às vezes a pessoa é muito distante a exploração animal da situação do animal. Então, quando você compra um leite em caixinha, você não sabe toda a história, o que acontece para o leite chegar na caixinha. Você acha que o leite nasce na caixinha. Você acha que a carne nasce no açougue. Você não sabe toda a história para aquele alimento chegar até as pessoas. Então, um trabalho importante que poderia ser do Santuário de Animais é trazer essa história, resgate dessa história para conscientizar o público de que os animais são explorados e que isso não é certo, né? Também outras atividades que podem ser desenvolvidas no santuário é falar um pouquinho sobre alimentação vegetariana, né? Porque as pessoas não têm noção do... Elas acham que a beterraba e a carne vêm mais ou menos do mesmo lugar. Então é legal mostrar que a carne é um animal e a beterraba vem de uma plantação. Então mostra uma horta ali onde tenham verduras e tenham vários alimentos sendo produzidos, de preferência de forma orgânica, né? Uma agrofloresta, alguma coisa que... porque a maior parte da população ela é urbana, ela nunca foi para o campo, ela nunca viu uma galinha, nunca viu uma vaca e nunca viu uma horta. Então, esse trabalho também é interessante, né? O pessoal do Rancho dos Gnomos, antigamente eles tinham uma cabana onde quando um animal morria, alguns dos animais eles empalharam, né? E aí como são leões tal, cada um tinha um nome, então eles contam a história do animal. O visitante pode ver, a criança pode ver de onde que o animal veio, que ele foi explorado no circo, que ele passou por tantos lugares, que ele teve as suas garras e os dentes arrancados. Então o Rancho dos Gnomos ele foi pioneiro, é um santuário de animais que existia em São Roque, em Cotia, perdão, e hoje está ali na Serra da Mantiqueira. Então eles tinham um centro de visitação em Cotia, onde eles recebiam escolas, eles mostravam de que forma, o que era o tráfico de animais. Então a polícia, quando levava para eles animais apreendidos do tráfico, também deixava com eles as gaiolas, algumas gaiolas, né? Para transporte, malas de transporte. Então eles podiam mostrar de que forma que os animais eram transportados e que de 10 animais, 9 morriam nesse processo, né? Mas que mesmo assim o traficante continuava fazendo, porque ele tem que muquear, vamos dizer, ele tinha que esconder filhote de papagaio numa mala, então ou filhote de passarinho, ou passarinhos mesmo, né? Então muitos desses animais morriam no caminho, né? Então eles têm tudo isso em foto, registrado, eles tinham as próprias gaiolas, mostrando fundo falso e tal. Isso é muito interessante para as crianças, né? É um trabalho que todo santuário de animais deveria conseguir fazer. Mas é óbvio que a gente não pode exigir isso dos santuários, né? Mas esse trabalho de mostrar que os animais, que não é certo comprar animais, que os animais sofrem, que aquele animal que é bonitinho, para aquele animal chegar numa feira, por exemplo, 9 animais morreram para um jabuti que a pessoa pode comprar de um traficante, 9 jabutis morreram, né? Galo de rinha, mostrar como que era o transporte deles. Então eles tinham um lugar preparado para isso. Outro santuário de animais que não é de animais em cativeiro, mas que cai naquela outra categoria que eu falei que os animais estão soltos, é um santuário que chama Instituto Rambugil, né, que fica em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E ali eles recebem escolas, eles mostram, eles funcionam lá desde 2003, se eu não me engano, e aí eles recebem escolas e eles mostram, olha como que os animais vivem na floresta, né? Porque muita criança nunca foi para a floresta, né? Então eles pegavam escolas, levavam, faziam excursões, estudos do meio e tal, mostravam, eles ali descobriram uma grande diversidade de anfíbios, né? Por isso até o nome rã, né? Tem o bugio e tem as rãs. E aí eles catalogaram, algumas espécies até eram novas, então eles levavam os professores, levavam os alunos, e ali é o bioma Mata Atlântica, que é um dos mais que estão em maior risco, né, no Brasil, porque, enfim, quase todo mundo vive, quase todos os brasileiros vivem nesse bioma, né, então as grandes cidades estão todas inseridas a maioria está inserida dentro da Mata Atlântica, então é um bioma que sofre muito, né. E aí esse casal que mantém ali, eles vão comprando áreas e preservando, e eles recebem crianças, né? Então é um trabalho, é um santuário de animais e não tem nenhum animal em cativeiro.
né? Então, existem várias categorias de santuários de animais. Eu estou falando a 1h20, mas eu vou falar um pouquinho mais rápido. Mas existem santuários, por exemplo, como esses... claro, a gente tem abrigos de cachorros e gatos aqui na cidade, mas imagina uma fazenda inteira, né, com 4.000 metros quadrados, ou fazendas até maiores, onde vários cães e gatos estão soltos ali, né, podendo explorar o ambiente, né? Então, existe uma no Alabama que chama Sampson Sanctuary, né, que tem 180 animais, ou até mais, talvez, e eles ficam numa área de 4.000 metros quadrados. Eles só têm que alimentar e manter limpo o lugar, né? Então, eles têm animais, eles têm cachorros, né, principalmente, cachorros e gatos, e eles deixam esses animais soltos ali nessa área, e, e aí os animais têm uma vida melhor do que se estivessem num abrigo, num recinto pequeno, né? Existe um santuário mais ou menos nesses moldes que é para gatos, que é o Lanai Cat, né, que fica no Havaí. Eles têm mais ou menos 430 gatos. Ficam numa área grande, solta. Aí tem os galpões para os animais se abrigarem da chuva, né? Mas eles vivem basicamente uma vida quase livre, né? Claro que o santuário é todo cercado, os gatos não conseguem sair dali, mas pelo menos não é como viver num lugar totalmente fechado, né? Existe um outro santuário também no Canadá, na British Columbia, né, que chama Richmond. Tem mais ou menos 800 gatos, né? Também é um lugar menos rural, é uma área mais urbana, mas mesmo assim os animais têm vários recintos, eles podem passar de um recinto para o outro, eles não conseguem sair do santuário, mas eles têm uma vida mais livre do que até se vivessem num apartamento. Existem vários santuários fazenda, né, que são dedicados a bovinos, equinos, ovinos, caprinos, asininos, bubalinos, porcos, galinhas, patos, enfim. São fazendas, mas os animais não são explorados, né? São áreas grandes e tal. Aqui no Brasil mesmo a gente tem alguns, né? E nesses lugares, como os animais não são explorados, então não são demandados como num sistema de exploração, onde a galinha é colocada naqueles galpões, e aí ela não tem a oportunidade de se escalar fora, porque ela tem que, enfim, engordar, ela tem que botar ovos, ou seja lá qual for o destino. Ali não, os animais ficam em áreas maiores, né, mais abertas, e de tempos em tempos você encontra abrigos, para, claro, eles têm que se abrigar do sol, da chuva, mas são animais que vivem vidas livres, né? Até porcos, existem áreas onde o santuário, por exemplo, existe um Pig's Peace Sanctuary, fica em Seattle, nos Estados Unidos. Os porcos ficam soltos em grandes áreas, e de tempos em tempos tem abrigos para eles, enfim, se esconderem do sol e da chuva, se quiserem, né? E nesses lugares é possível visitar, sim, né? Porque porcos não são como animais silvestres, ou galinhas mesmo, elas não se incomodam tanto com a presença de pessoas. Então você pode ir lá visitar e ver porcos andando no meio das árvores, né? Eles obviamente não vão sair do santuário, mas são áreas bem grandes, as pessoas podem até se aproximar. Bom, se o porco se aproximar de uma pessoa, ela pode passar a mão. É óbvio que as pessoas não vão sair correndo atrás de porcos no campo, né? Mas existe uma área que as pessoas podem ir, e de repente o animal que está solto ali no campo, ele pode vir se aproximar das pessoas. Existem santuários de cavalo. Bom, existe no Brasil também, né? O Filhos de Shanti, mas existem santuários na Grã-Bretanha, por exemplo, em Norfolk, que são destinados a santuários, a cavalos. Inclusive aquele livro, né, Beleza Negra, fala de santuário de cavalos, eles existem há muito tempo, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns santuários também, em Petrópolis a gente tem, Itaipava, né, santuários de animais de fazenda. Em Utah a gente tem 33 mil acres, né, reservados a animais de várias espécies. Então eles recebem ali, infelizmente eles têm que receber de espécies muito diferentes, mas eles conseguem dar uma boa vida para eles. Então ao mesmo tempo que você tem ali gaiolas com psitacídeos, né, papagaios de várias espécies, inclusive infelizmente animais do Brasil que foram levados para os Estados Unidos e depois abandonados. Então eles estão nesses mas são gaiolas gigantes, né, voadeiras, mas ao mesmo tempo você tem animais de fazenda soltos ali, correndo. Então são animais é um santuário interessante. A maior parte dos animais que estão nesse santuário, que fica em Utah, que é o Best Friends, são animais selvagens que estão sendo reabilitados para serem soltos, mas também existem animais domésticos no meio, né? E aí aqui no Brasil é fácil pensar, né? A gente tem uma grande diversidade e também tem muitos animais em situação de
de, enfim, ou de exploração por particulares ou que estão em outras instituições e que poderiam ser reintroduzidos, ou se não é possível sua reintrodução, tipo capivaras, antas, catetos, queixada, cutia, paca, tatu, gambá. Se o animal não tem condição de ser reintroduzido, ao menos ser colocado num santuário adequado para eles, né? E o ideal seria que tivesse santuários especializados em cada um desses grupos de animais, que pudesse avaliar quais podem ser reintroduzidos. A reintrodução só pode ser realizada mediante aprovação de órgão ambiental, não pode simplesmente, eu decidi soltar o animal. Então tudo isso tem que ser acompanhado, não é uma aventura abrir um santuário de animais, tá? Tem que ser muito bem estudado, pessoal. A gente tem o projeto MUC, que é, por exemplo, especializado em primatas brasileiros, né? Foi fundado em 85 e não é aberto à visitação. Não é aberto à visitação, mas eles são especializados em primatas, né, brasileiros. A gente tem, por exemplo, santuários especializados em fauna, principalmente mutum, jacutinga. Tem um projeto bem interessante que chama CRAX, que é a Sociedade de Pesquisa de Fauna Silvestre, que fica em Contagem, em Minas Gerais. Né, eles reproduzem os animais em cativeiro para reintrodução, principalmente os que estão em risco de extinção. Né? Aí existe o processo de soltura de animais. Depois que eles consideram que os animais estão habilitados, eles liberam os animais em campo. Então existem áreas específicas de soltura. Tudo isso tem que ser acompanhado ou pelo órgão ambiental federal ou pelo órgão estadual da localidade. Esses animais são liberados em áreas de soltura e depois eles têm que ser acompanhados. Em alguns casos, eles têm que continuar sendo alimentados mesmo depois de soltos. Ainda se arma ali locais, sítios de alimentação, porque de repente o animal ainda não se acostumou a se alimentar sozinho em campo, então ele vai precisar ainda por algum tempo de ajuda, né, do ser humano. Mas a esperança é que com o tempo eles consigam se alimentar sem essa necessidade, né? Então existem muitas RPPNs. A gente, inclusive o Daniel, que também vai dar palestra aqui com vocês, a gente está agora ajudando a Nina Rosa, né, que ela tinha o Instituto Nina Rosa, a criar uma RPPN numa área que ela tem, que fica também na Serra da Mantiqueira, né, fica próximo da fronteira de São Paulo com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, ali na região de São José do Barreiro, né? Ela está criando uma RPPN onde ela pretende fazer a soltura de animais, né? Então a gente tem que estudar quais animais existem na região para a gente poder receber os animais certos. A gente vai precisar avaliar quais animais podem ser soltos e, obviamente, só vamos soltar os animais quando tivermos certeza que eles têm condições de serem reintroduzidos. Uma coisa que infelizmente acontece muito é que no Brasil, por muito tempo a gente foi negligente em relação a isso, e algumas espécies foram criadas em lugares fora, né, do Brasil. Por exemplo, a ararinha azul, que existe no Nordeste, no Nordeste, né, ela não existe mais em situação de campo, mas ela foi graças a um sheik, né, árabe. Ela foi criada num santuário de animais que ele mantinha, né, com recursos próprios, onde a espécie foi mantida em cativeiro. E depois disso, depois da morte desse sheik, muitos indivíduos foram repatriados para serem soltos aqui. Essa ararinha existe em zoológicos aqui, mas os zoológicos não fizeram, apesar de tudo que eles alegam fazer, né, de recuperação de espécies. Eles até podem participar de programas, mas o fato deles terem poucos indivíduos da espécie não torna possível que seja possível a recuperação. Então eles têm que fazer algumas espécies de convênio para recuperar animais de espécies que precisam ser recuperadas em cativeiro, né? Então eles têm que formalizar essas parcerias, né? No caso, o Sheik ali, no Catar, ele não só criava essa ararinha azul, mas também o mico-leão dourado, gazela de Clark e tantas outras espécies, né? Então, imagina uma redoma ali no meio do Catar, no deserto do Catar, mas climatizada para o clima tropical, onde ele tinha ali clínica veterinária, vários laboratórios, cozinha para preparo de alimentos, berçário para os animais, ar-condicionado funcionando para climatizar tudo, tinha que preparar chuva artificial. Imagina um lugar que nunca chove e tinha que chover todos os dias, né? Então ele criou um ambiente ideal para a reprodução de algumas espécies que estavam em riscos de extinção e conseguiu recuperar algumas. Isso não é um trabalho que um zoológico consegue fazer, tem que ser um cara dedicado mesmo, como um centro de
recuperação como um criadouro, um criadouro conservacionista, né? Que a gente tem a figura do criadouro conservacionista que a gente tem no Brasil, que é uma entidade totalmente diferente dos zoológicos, embora possam trabalhar em parceria, tá bom? Esses criadouros conservacionistas, depende do trabalho que eles fazem, eles podem ser considerados santuários de animais. Depende do trabalho que eles fazem, não podem, tá bom? Então nem todo vai ser. A gente tem alguns santuários que eu estive visitando na década de 90, né? O Yodvatá Haibar, existem 2 Haibar em Israel, um fica na região do Negev ali, né? Eles criam várias espécies de animais que são exóticas da região. Pessoal, pensa que na década de 30, 40, quase não existia mais a vida selvagem em Israel, né? Porque ali foi um território que foi conquistado por vários povos, né? Ninguém realmente se fixou ali, apesar do que se alega hoje. Então ali foi uma região de exploração de madeira e terreno de caça. Poucas pessoas realmente fixaram residência ali. Então quando houve o retorno das pessoas para Israel, não havia mais florestas, né, as florestas que existiam, e grande parte dos animais selvagens que existiam não existiam mais ali, né? Aqueles que se sabia que naturalmente existiriam não estavam mais lá. Então houve todo um trabalho de recuperação das florestas. O Irã naquela época era um grande parceiro, né? Até 1979 o Irã era um grande parceiro, e grande parte das florestas e dos animais que existiam no Oriente Médio ainda existiam no Irã. Então o Irã foi um grande parceiro na reconstituição, né, das florestas e dos animais selvagens em Israel. E esses animais foram trazidos para essas reservas naturais, que são santuários, né? O Yodvatá recebeu os animais que faziam parte do bioma desértico, né? E aí ele conseguiu recuperar essas populações que hoje não estão mais em declínio. Mesma coisa, um outro Haibar, que se chama outra reserva, um outro santuário de animais que existe no Carmel, que recuperou aqueles animais que vieram, que existem nas montanhas da Galileia, né? Ele fica ali no noroeste de Israel, então ele conseguiu recuperar também esses animais e as florestas. Então, aves de rapina, cervos, gazelas, salamandra, todos esses animais vieram principalmente do Irã, como doação ou como venda, né? Eu não sei exatamente como foi feito, e eles conseguiram recuperar, né? Existe um santuário de animais na Jordânia, que também hoje tem feito esse trabalho, mas ele começou as suas atividades em 2015, e que ele tem o propósito também de recuperar os animais ali, o bioma, né? Porque na Jordânia também foi submetido ao mesmo problema que aconteceu em Israel. Muita caça e destruição das florestas, e o bioma praticamente deixou de existir. Enfim, a gente tem santuários na Geórgia, a gente tem um que é o Noah Ark, que eles fazem um trabalho bem interessante, porque além dos animais, eles também adotam crianças, né? Então, eles têm lá 1.500 animais, de várias espécies, infelizmente, né? De 100 espécies diferentes, mas eles têm uma área grande ali, né? De 250 acres. E aí, além dos animais, eles também adotam crianças. E as crianças acabam aprendendo sobre os animais, trabalhando lá com eles. Enfim, a gente tem na África do Sul, né, santuários para velvet, para aquele macaco verde, né, que eles têm lá na África. Então eles colocaram lá em 23 hectares, eles soltaram ali. Infelizmente aceita a visitação humana, mas eles focam na educação ambiental e na reabilitação de animais. Eles acabam soltando muitos animais. Na Bornéu, na Malásia, né, na ilha de Bornéu, também existem santuários, alguns santuários de orangotangos, alguns recebem animais vítimas do tráfico, né? Infelizmente o tráfico de animais é muito grande, alguns também pela perda de florestas, porque enfim cresce a monocultura de dendê ali para fabricação de azeite, e os orangotangos vão perdendo hábitat. Então eles recebem ali, eles têm, sei lá, perto de 100 animais, que eles acabam reabilitando e soltando em outras regiões, né? Eles também aceitam visitação, mas eles não permitem o contato com animais. A gente tem também santuários de elefantes, alguns, como eu disse, não são santuários. Aqui no Brasil a gente tem um que é santuário mesmo, Daniel Moura vai falar um pouquinho, mas a gente tem alguns lugares na Tailândia, no Sudeste Asiático, que eles chamam de santuários de elefantes, que não necessariamente são. Nem todos são ruins, mas alguns eles permitem montar nos elefantes. Os elefantes são obrigados a fazer alguns números, né? Então tudo isso é muito ruim. A gente tem também santuários de, sei lá, de
de ursos, né? Ursos de uma espécie rara, por exemplo, o urso beiçudo, mantido em santuário de 160 acres lá na Índia, né? Esses animais, em grande parte, foram pegos de aqueles shows de a pessoa faz o urso dançar no meio da rua, tal. Então, eles foram comprados ou, enfim, tomados pela polícia e foram parar nesse santuário. Bom, o Daniel, nem vou falar do Santuário de Elefantes que ele abriu, que ele ajudou a fundar, né, na Chapada dos Guimarães, que é um caso bem interessante. Eu espero que todos possam assistir a apresentação dele. Enfim, a gente tem santuários de grandes carnívoros. O Rancho dos Gnomos, uma das grandes funções deles era ser um santuário de grandes carnívoros, né? Então eles recebiam principalmente leões e tigres. Ultimamente eles têm recebido, bom, onças também, suçaranas, têm recebido os ursos, né? Os ursos de zoológico, que alguns desses ursos antes do zoológico estavam em circos. Enfim, mas eles também acabam fazendo o trabalho de receber qualquer animal que chegar para eles, porque eles não podem recusar. E, infelizmente, a gente ainda não tem santuários que podem receber, vamos dizer, se eu receber uma zebra, um gnu, herbívoros, não tem muito para onde levar, então eles acabam recebendo. Mas o ideal é que eles ficassem só com grandes carnívoros, porque eles focam num grupo e, bom, eles fazem o melhor trabalho possível, mas se eles pudessem focar num grupo só, seria o ideal, né? Uma vez eu estava no Rancho dos Gnomos, eles receberam lá de uma vez 100 galos de rinha. Imagina um monte de galos que não podem ficar um perto do outro, né? Eles brigam. E eles receberam ali, fizeram um trabalho, seria até interessante um dia eles poderem contar. Eu acompanhei esse trabalho e foi muito interessante. A gente tem santuários de ursos em alguns lugares, né? Infelizmente, às vezes eles misturam ursos com lobos cinzentos no mesmo recinto, é algo que eu não aprovo muito. Tem santuários de grande primata, né? O projeto GAP, que eu pessoalmente não conheço tanto, né? Mas existe em Sorocaba, existe em Curitiba também, então eles recebem principalmente chimpanzés que vieram de circo, chimpanzés de zoológico. Em geral, os chimpanzés que estavam em zoológicos também estiveram antes em circos, talvez até em laboratórios. Então eles fazem esse trabalho de receber esses animais, principalmente esses animais. Eles infelizmente também têm que receber tigres, ursos, outros animais, né? Mas o ideal é que eles só pudessem focar nessas espécies. Santuários de pequenos animais às vezes não são tão grandiosos quanto esses santuários como de elefante ou de grandes carnívoros, etc. Mas vamos pensar que é um trabalho também muito importante. A gente tem muitos animais, muitos ratos, chinchila, ferret, né? As pessoas compravam furão até perceber que é um animal fedorento, né? E aí acabavam abandonando. Então, algumas pessoas fazem esse trabalho e às vezes nem fundam um CNPJ, vamos dizer, mas acabam dando abrigo para muitos ratos, muitos hamsters, muitos coelhos. Depois da Páscoa, principalmente, acabam aparecendo muitos coelhos, né? Então, muitas vezes a gente vai, talvez não chamem nem santuários, mas lugares que dão abrigo para esses animais. E se tivesse uma estrutura melhor, seria o ideal, né? A gente teve caso em Limeira ali de proliferação de muitos coelhos, e o ideal seria realmente separar os machos da fêmea e conseguir manter esses animais em lugares diferentes, né? E chamar isso de santuário. Não precisa nem fundar um CNPJ, mas se os animais estão protegidos, estão recebendo alimentação adequada, tem abrigos adequados, tem limpeza, tem, enfim, assistência de saúde, é um santuário, né? Então, por exemplo, no Reino Unido existe um santuário que é de furões, é um santuário com CNPJ, né, que é o South Cheshire Ferret Rescue. No Reino Unido, eles recebem ferrets, esses furões, né? E aqui no Brasil, uma determinada época, esses animais eram uma febre, mas de repente as pessoas enjoam, não querem mais e soltam esses animais. Ainda bem, eles vieram todos castrados, né? Foram comercializados castrados, mas qual que é a finalidade desses animais? Qual que é o fim de um animal desses que não é desse bioma? Quer dizer, a maioria provavelmente morreu, né? Então o ideal seria ter lugares para abrigar esses animais. Coelhos igualmente, um recinto. A gente tem que pensar que também coelhos cavam, então tem que ser um recinto que não possibilite a fuga nem por baixo da terra, mas que permita os animais ficarem soltos ali, né? Bom, santuários de... eu já estou falando há 1 hora e 40 minutos, eu estou com medo da gente não conseguir falar tudo,
Então eu vou deixar de falar uma outra parte que eu iria falar, que é sobre sustentabilidade de santuários de animais, mas eu prometo, se a Rosana me convidar, eu faço uma apresentação só sobre isso. Se vocês buscarem na internet, já tem uma apresentação minha falando desse assunto, que é um assunto que eu acho muito, muito interessante, mas eu não vou explorar agora, simplesmente porque vocês já estão me ouvindo falar há muito tempo, tá bom? Eu só queria deixar claro, então, que os santuários de animais não são instituições feitas para durar para sempre, tá bom? A gente vê o veganismo crescer mais rápido que os animais que estão sendo explorados podem morrer. E de repente a gente vai precisar de lugares para abrigar esses animais, mas o santuário não é uma coisa, não é um lugar para se abrir sem a gente ter muita certeza do que está fazendo, porque é alguma coisa que é algo que custa muito caro, não é algo para amadores. As pessoas que iniciam um projeto desses e não estão preparadas acabam causando mais sofrimento para os animais. Então é algo que é muito importante que as pessoas tenham consciência que a gente tem que pensar muito antes de abrir. Eu mesmo, embora tenha estudado santuários de animais a minha vida toda, não só como santuário de animais, eu até me especializei, até fiz curso técnico em agropecuária para entender de que forma criar animais, mesmo sabendo que eu nunca criaria animais para explorá-los. Mas eu queria saber como manter animais, né? E é algo que eu estudo continuamente, tá bom? Então não é algo que uma pessoa deva iniciar simplesmente por paixão, é algo que tem que ser muito bem estudado. Mas é algo importante ao mesmo tempo. É algo que durante essa transição do mundo para o veganismo vai ser muito necessário. É um paliativo para uma situação que a gente tem hoje, mas os santuários não devem existir para sempre, eles devem existir só por um período curto, enquanto animais continuarem sendo explorados e gerados e abandonados. Então a gente vai precisar de santuários de animais nesse sentido, tá bom? Ao mesmo tempo, antes de iniciados, eles têm que ser pensados esse aspecto da sustentabilidade econômica e ecológica. A gente não pode simplesmente começar alguma coisa e ver depois como que eu vou fazer para sustentar esses animais, porque a gente vai acabar causando muito sofrimento para eles. O projeto tem que ser iniciado já pensando na sustentabilidade. Isso é muito importante, tá bom? É algo que eu sempre gosto muito de enfatizar, tá bom? Eu falei demais, eu peço desculpas, tá bom? Que a apresentação ficou muito longa, ficou com mais de 1 minuto e 40, mas eu espero que tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar, a Rosana tem meu contato, mas de qualquer forma é sergio_greif@yahoo.com. Se tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma ajuda, estou à disposição, tá bom? Um ótimo dia para todos e espero que aproveitem a apresentação. Até mais.